Então, meus irmãos, meus amigos, retomando aqui o vídeo, em comunhão aqui em oração, conversando com Deus, recebi uma mensagem para passar, uma mensagem me foi tocada ao coração. Acredito que o Espírito Santo tem respondido às minhas orações, aos questionamentos, e o que o Espírito Santo me tocou no meu coração quero compartilhar com os irmãos, com os amigos. É que não importa o que você é, não importa o que você está fazendo, o que importa é quem lhe mandou fazer. Você tem que ter a certeza de quem lhe mandou fazer, de quem lhe chamou. Não importa o que os outros pensam, não importa o que os outros acham. E a mensagem que veio para mim hoje é que Saul nem sabia que ele seria rei. Ele era mais um em meio à multidão. Era um homem reto, um homem de caráter, uma família, mas nem passava pela cabeça dele. E então quando o povo de Israel, quando os israelitas não quiseram mais serem conduzidos por Samuel, pelo profeta Samuel, pelo juiz, não quiseram mais serem conduzidos por Deus, porque através do profeta Samuel, Deus conduzia e orientava e julgava as ações dos israelitas. E eles achavam que eles tinham que ser iguais a qualquer outro povo, eles tinham que ter um rei. E começaram a subjugar as ações de Deus, a questionar as ações de Samuel e pedir que queriam um rei. E aí nós temos na palavra do Senhor, em 1 Samuel 10, Samuel unge a Saul, rei de Israel. No primeiro livro de Samuel, em Samuel capítulo 10, Samuel unge Saul como rei de Israel. Ou seja, Deus já sabia do que ia acontecer logo após. E aí Deus pega e chama o profeta e pede para ele: eu vou te orientar e tu vai ungir. E veio ao encontro de Samuel, veio Saul para ser ungido. E Deus determina, esse aí é o escolhido para rei, né? Já que o povo quer um rei, esse é o cidadão. E Saul é ungido a rei. Saul é ungido como rei de Israel, no capítulo 10 da 1 Samuel. E aí, no capítulo 10 de 1 Samuel, lá em 17, no versículo 17, o povo escolhe Saul para ser o rei. O povo escolhe Saul, mas Deus já tinha escolhido antes. Então, às vezes, a gente quer questionar alguma coisa que alguém está recebendo, alguém está fazendo, um gerente, um encarregado, ou alguma coisa, alguma ação que está sendo feita, a gente às vezes quer questionar, tá, mas eu já fui questionado em empresas. Como me disseram, tu chegou ontem, eu cheguei ontem. A última empresa que eu trabalhei, eu comecei a trabalhar como auxiliar de serviços gerais. E com 40 dias, eu passei a encarregado geral das filiais e do almoxarifado de materiais dessa empresa. E eu fui questionado por pessoas que estavam ali há 15 anos, 20 anos. E assim como o povo questionou Samuel era o profeta. Ele já nasceu consagrado. E aí o povo começa a questionar a autoridade de Samuel, a ponto que pede um rei. Só que esse rei veio para eles. Deus levantou um rei. Samuel ungiu um rei determinado por Deus. Só que esse rei, ele foi ungido e ele estava, até determinado momento, ele estava na graça de Deus, até que ele começou, a partir do que a coroa começou a fazer graça na cabeça dele, Saul esqueceu da origem. Saul esqueceu para que ele tinha se erguido rei. Saul esqueceu quem é que o tinha escolhido como rei. Saul esqueceu até de quem tinha derramado o azeite na sua cabeça. A coroa mudou tanto Saul que ele começou a questionar. Assim como ele foi erguido a rei do nada, por uma escolha de Deus, o profeta ungiu com azeite e o entregou ao povo de Israel como rei, chegou num determinado momento que Saul começou a se ensoberbar, a coroa começou a fazer mais peso no ego de Saul,
na autoestima de Saul, na egocentrismo de Saul, que ele esqueceu de quem tinha lhe escolhido, ele esqueceu de quem tinha lhe ungido, ele esqueceu que ele recebera uma unção do profeta Samuel, e aí ele começa a errar pela soberba, ele começa a errar por querer passar por cima daquele que ungiu. Ele começou a errar pensando, agora eu sou rei, não preciso mais nem obedecer às situações do Deus que me ungiu. Deus dizia algo, Saul fazia o contrário. Samuel dizia algo, Saul fazia o contrário. Mas ele era o rei. E Deus não tirou dele o reinado, Deus não tirou dele a coroa. O que Deus fez, chamou Samuel e disse, Samuel, Saul está me desagradando. Não vejo mais graça em Saul. Saul está me desagradando. Só que Deus não podia destituir Saul do reinado que ele tinha. Para encurtar a história, foi ungido Davi. Samuel foi orientado por Deus aí e ungir Davi. Nem Davi sabia que ele seria escolhido por Deus. Mas foi chamado, foi escolhido, foi ungido. E Saul esqueceu na sua cegueira, na sua soberbia, tão soberbo estava Saul, que ele esqueceu que o mesmo Deus que ungiu ele a rei, foi o mesmo Deus que escolheu Davi, que não era rei ainda, era só um escolhido. Saul esqueceu que o mesmo Deus e o mesmo profeta que derramou o azeite na sua cabeça, havia sido o mesmo Deus e o mesmo profeta que havia derramado o azeite na cabeça de Davi. Davi tinha um chamado tão qual Saul tinha, mas na sua soberbia, no seu ego, Saul estava tão desorientado, tão transtornado, que ele começou uma perseguição sobre Davi. Começou uma perseguição, e essa perseguição colocou Davi cada vez mais distante de Deus. Ele deixou de ser o rei escolhido para ser a pessoa que desagradava a Deus. Ele passou de ser o rei escolhido, o rei levantado por Deus, o rei levantado pelo povo de Israel, para ser o cara que ia começar a pecar, a errar, pela sua soberbia, pelo seu egocentrismo, ao ponto, ele tinha uma lei dentro de Israel, a qual os feiticeiros, os invocadores de espíritos, todos aquele pessoal que trabalhava com bruxaria, magia, eram perseguidos, eram mortos. Tanto é que eles fugiram de Israel, foram se esconder. Ele estava tão transtornado que ele foi consultar. Ele foi dentro da caverna de uma bruxa consultar uma bruxa. Dentro da sua loucura, dentro da sua soberbia, do seu afastamento de Deus, do que Deus tinha levantado ele para fazer. Ele conversou com o demônio, achando que estava conversando com Samuel. Ele invocou um espírito, pediu para a bruxa levantar um espírito, invocar um espírito, ele queria falar com Samuel, só que não foi Samuel que falou com ele. E o espírito disse para Saul, amanhã tu estarás comigo. E o que Saul fez no outro dia, no campo de batalha? Se matou, se suicidou. Então nós temos que cuidar, nós temos que vigiar para a gente não entrar em soberba, para nós não perseguirmos aqueles que estão junto conosco, que estão abaixo de nós. Seja no serviço, seja na vida. A nossa posição, se nós temos uma posição, essa posição, ela é uma posição real. Ela é uma posição conquistada, ela é uma posição merecida. Só que o sol, ele brilha sobre a cabeça de todos e Deus não faz distinção disso. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz exclusão. Outra coisa que o Senhor me respondeu, me plantou no meu coração hoje, para que eu refletisse e para que eu compartilhasse na minha live, nos meus vídeos, que eu sempre faço, sempre estou a fazer, é aqui em Romanos 8. Romanos 8, Jesus fala, Espírito Santo me tocou no meu coração, uma palavra que eu havia trazido aos irmãos há algumas semanas, que o apóstolo Paulo, na sua carta em Romanos, capítulo 8, versículo 1, nos diz: a nossa vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção.
E aí Paulo nos confirma, nos fala, nos deixa a ressalva que, portanto, capítulo 8 de Romanos, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade e poder. E quando Jesus nos afirma, eu sou a videira, e aquele que está em mim produzirá bons frutos. Pelos frutos vocês conhecerão a videira, conhecerão os galhos. E aquele que está em Jesus está em espírito. Não anda segundo a sua carne, anda segundo o Espírito. E aí a palavra veio de novo em Mateus, em Lucas 4. Lucas 4, eu tenho uma palavra aqui. Capítulo 4, versículo 4. E Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E aí no versículo 18 ainda diz, respondendo às minhas questões, às minhas dúvidas, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então o Espírito do Senhor é sobre mim, o Espírito do Senhor é sobre você. Todo aquele que nasceu de novo, aquela pergunta que Ananias fez a Jesus, como pode nascer de novo? Nascer de novo. Todo aquele que é batizado, aquele que aceitou o Senhor Jesus como seu único e fiel Salvador, aquele que se redimiu dos seus pecados, aquele que busca andar de acordo com a retidão da palavra do Senhor, aquele que está se enquadrando dentro da palavra do Senhor, aquele que está na obra do Senhor, aquele que está em espírito ligado a Jesus, não pode estar sob julgo das leis mundanas ou de pensamentos de homens. Quem nos justifica é Deus. Quem nos justifica é Jesus, é o Espírito Santo. E nós temos que estar em comunhão com este Jesus e com este Espírito Santo. Mas a nossa comunhão ela é pessoal. A nossa fé ela não é medida por homens. A nossa crença, a nossa credulidade, a nossa comunhão com o nosso sagrado, com o nosso Deus, não é medida por homens. Até porque pelos frutos você conhecerá o ramo que está em mim. E se esse ramo não estiver produzindo frutos, aí sim, aparte e jogue a fogueira. Aparte e bota para queimar. Só que o ramo que está em Cristo e produz bons frutos não está sob julgo de homem. Não está sob julgo de fariseu. Aquele que não crê no que o Espírito faz, aquele que não crê no que Deus faz, é fariseu. Jesus esteve entre eles e eles não creram. Filho de Deus esteve entre eles e eles não aceitaram, eles não escutaram. Eles estavam tão cegos, os fariseus eles estavam tão cegos na sua letra, eles estavam tão cegos na sua vida privilegiada, no seu status, na sua soberania, eles eram soberanos. Eles diziam o que faz e o que não faz, eles mandavam, eles eram os senhores, eles eram os entendidos da lei. E no entanto, quando Jesus veio e quando os apóstolos de Jesus os discípulos começaram a pregar, começaram a evangelizar, os senhores começaram a morrer doentes. Os fariseus começaram a adoecer, começaram a ficar doentes. Por quê? Porque começou a cair a casca. E existem muitas pessoas que é só casca. Existem muitas flores que só são bonitas. Mas se a gente for cheirar elas, tem flores lindas dentro de uma floricultura que são bonitas. E no entanto, quando a gente vai sentir o cheiro da flor, é fétido. Existe uma orquídea muito linda.
e o cheiro dela é fedorento. Então nós não podemos ser flores no jardim do Senhor, querendo matar aquelas outras florzinhas que estão nascendo à nossa volta, querendo sufocar o crescimento das outras plantas que estão crescendo. Todas as flores no jardim do Senhor têm o direito a crescerem e a prosperarem. Todas as plantas a crescerem e a prosperarem, desde que essas plantas estejam com a graça do Senhor. Todos os galhos na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, a qual nós estamos incisos, a qual nós somos galhos na videira de Jesus. Todos os galhos que produzirem bons frutos, a gente faz a manutenção deles para que eles continuem produzindo bons frutos. Todo aquele galho que não produza bons frutos, a gente aparta e joga na fogueira. Infelizmente existem pessoas hoje selecionando galhos por poder aquisitivo. Existem pessoas hoje selecionando galhos por bajulação. Isso não é só religiosamente, isso é na vida, no dia a dia. Vale mais quem tem mais a me oferecer, vale mais quem tem mais para me dar, vale mais quem me bajula mais, vale mais quem dá risada mais para mim. Ai, aquele lá não ri para mim, não me serve estar na minha volta. Aquele lá não me bajula, não me serve estar na minha volta. Só que Jesus não pensa assim. Jesus diz, pelos galhos conhecerás o fruto. Aquele que está em mim, que sou a videira, meu Pai vai fazer a manutenção para que produza mais frutos. Agora, aquele galho que não está em mim, meu Pai, que é o agricultor, meu Pai, que é o cuidador da planta, da plantação, ele vai cortar e vai tirar fora e vai lançar no fogo. Nós ainda temos tempo, todos nós, eu inclusive, de caminharmos, de produzirmos frutos bons e de sermos galhos oriundos do amor de Jesus, oriundos do Espírito Santo, Consolador de Jesus e de Deus. Galhos oriundos da verdadeira palavra do Senhor e não do pensamento alheio desse ou de aquele, ou de homens. Nós temos que nos guiar pela palavra do Senhor. E eu creio que todos nós, como Paulo declara em Romanos 8:1, estamos justificados em Cristo. Não precisamos estar homens nos acusando, nos apontando o dedo. E Raabe, Deus ainda deixa em Josué, quando Deus manda ir a Jericó e derrubar aquela cidade e matar toda aquela alma vivente que houvesse naquela cidade, inclusive todos os animais que estivessem naquela cidade, era para passar tudo à ponta de espada. Teve uma mulher e uma família que Deus poupou-lhe as vidas. Por quê? Porque eles estavam justificados. Raabe, a prostituta, ela foi justificada por Deus. Ela foi justificada para Josué. Ela e a sua família, porque Raabe acolheu os filhos de Israel. Os 2 espias que Josué havia mandado para a cidade, Raabe acolheu, Raabe escondeu, Raabe protegeu os filhos de Deus. E ela foi justificada por este ato. Então, irmãos, sempre que o homem tentar nos apontar o dedo, tentar vir nos apontar, quem nos justifica é Deus. Ore e peça a Deus, aquele Deus que te chamou, aquele Deus que te responde nas tuas orações, aquele Deus que está contigo. Ore a Ele e peça para que Ele lhe dê a resposta, e você vai ter. Assim como eu tive as minhas, estou compartilhando com os irmãos os caminhos que o Senhor me respondeu nesta manhã. Amém? Um ótimo final de tarde a todos. Deus abençoe. Fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus.